Obrigado, pastor Davi, obrigado pelo carinho. É sempre muito bom poder voltar, mesmo que virtualmente, a encontrar vocês todos da BR1 em Washington e abrir a palavra de Deus, deixar uma mensagem de ânimo, de esperança. Um abraço para você, pastor Davi, para Elisete, para a família toda. E um abraço carinhoso para todos vocês que estão acompanhando a gente agora no momento de abrir a palavra de Deus e receber aquilo que sempre tem que ser uma mensagem de esperança, só que nesses dias super complicados para todo mundo, a mensagem tem que ser ainda mais forte de esperança e nos levar para mais perto de Deus, renovar nossa confiança e trazer ânimo para a gente continuar seguindo em frente. Antes de abrir a Bíblia, eu queria dizer para vocês que talvez a palavra que para mim melhor represente o dia de hoje é a palavra gratidão. Eu sempre que acordo, sempre que organizo minha vida, eu procuro ter uma palavra que como que representa aquilo que eu estou sentindo, que eu estou fazendo, e a palavra hoje é gratidão. Primeiro, porque eu estou com vocês, e imagino que se não todos, quase todos hoje estão com vida, estão com saúde, estão reunidos com a família, enfim, a gente tem motivos demais para agradecer, mesmo que alguém não esteja 100% de saúde, está vivo. Mesmo que alguém perdeu um familiar, pode agradecer porque continua vivo apesar da dor. Portanto, acho que a palavra que a gente tem que alimentar, além da esperança, é claro, é a palavra gratidão. E gratidão também porque amanhã é Dia das Mães. E eu sei que todo mundo vai comemorar, a maioria de forma virtual, e muita gente criando uma ponte entre Brasil e Estados Unidos, mas é Dia das Mães e hoje já é hora de a gente poder agradecer a Deus pelas mães, pelo que elas significam, pelo que elas fazem. E eu sei que muita gente vai ter homenagens, presentes, surpresas, mas eu queria aproveitar o momento, porque hoje é sábado, Dia das Mães é amanhã. Então, hoje a gente faz uma homenagem, mas a gente homenageia um grupo de mães. E as demais todas vão ser homenageadas amanhã, porque todas são especiais. Mas eu queria homenagear hoje um grupo de mães que são aquelas que merecem, sem dúvida, essa palavra de gratidão e carinho, as mães que se sacrificam pela salvação dos seus filhos. Esse é um tipo de mães que nós não temos muitas por aí, não. É um tipo de mães especiais, que querem ver seus filhos bem formados, querem ver seus filhos bem casados, querem ver seus filhos bem emocionalmente, enfim. Mas elas têm um alvo maior por trás de tudo isso, que é ver os seus filhos firmes na fé, ativos na igreja, firmes na missão e preparados para o reino dos céus. A minha homenagem hoje vai para todas as mães, mas a minha palavra de gratidão e homenagem especial vai para essas mães, as mães que se sacrificam pela salvação dos seus filhos. E você vai ver aí agora na tela 3 textos de Ellen White que mostram o valor dessas mães. A gente já sabe, mas esses 3 versos vão mostrar de maneira mais forte, mais contundente, o quanto essas mães são especiais. E se tem alguma mãe que está me ouvindo aí, que a sua prioridade não é levar seus filhos para o céu, quem sabe tem outras prioridades, do dinheiro, da carreira, da fama, enfim, tudo aquilo que é legal, mas não é o mais importante. Lembre que a palavra de Cristo foi: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por isso que eu valorizo essa mãe que busca primeiro o reino de Deus, se apoia no reino de Deus e tem a certeza que o resto, que é importante, tem o seu valor, Deus vai acrescentar. Olhem na tela, há um primeiro texto de Ellen White, do livro Lar Adventista, página 266. E Ellen White diz assim: é impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Forte, hein? A influência dessas orações é para esses filhos como fonte de vida. Essas orações, oferecidas em fé, são o sustento e a força da mãe cristã. Olha que legado que ela deixa. Segunda citação está no livro Orientação da Criança, página 568. E essa aqui é para qualquer mãe botar num quadro de casa, quando você acha que o sacrifício é grande demais, lembre dessa citação. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Deus. A imortalidade das mães, claro que vai vir na eternidade, mas para a história, não é porque o filho se tornou um grande homem, famoso, deixou uma herança importante para ele. Imortalizar o nome das mães, isso é feito pelos anjos quando elas fazem todos os esforços para ganhar os seus filhos para Deus. E o último texto, Mensagens aos Jovens, página 330.
Esse aqui também chega a ser emocionante. Ela fala assim: quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando muito bem do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal for colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e, indicando sua mãe, dirão: ela fez de mim o que sou hoje. Mediante a graça de Deus, seus ensinos e orações foram abençoados em favor da minha salvação eterna. Puxa, isso aqui é forte demais. Pensar quando a gente estiver no céu, quando o universo inteiro estiver olhando, quando os remidos estiverem com a sua coroa, muitos vão lembrar: foi a minha mãe que me passou esse legado. Por isso, a minha homenagem a todas as mães. Eu tenho minha mãe. Em casa, hoje, eu tenho a Adriene, que é minha esposa, está assistindo com a gente essa transmissão. Meu beijo, meu abraço, minha homenagem para ela, porque o que a gente tem de sustento em casa e o que os nossos filhos são, em 99% eu devo a ela, que entregou a vida, não só para formar, para educar, para dar estabilidade, mas especialmente para levar salvação para a Mariana e para o Mateus, que acompanham a gente hoje também. E fica a homenagem para todas as mães. E eu quero abrir a Bíblia agora. E queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Números capítulo 13. Abra a Bíblia aí, Números capítulo 13, você que está no sofá de casa, você que está com um computador aí numa mesa, você que está no carro, eu não sei onde você estiver, abre sua Bíblia, pega o seu equipamento eletrônico e acompanhe comigo a leitura em Números 13. Números é um livro da Bíblia que a gente nem sempre prega sobre ele. Acha que é só dado, informação, número, etc., mas Números tem algumas mensagens fortíssimas, e eu vou ler vários versos de Números hoje. Eu queria que você me acompanhasse, mas antes de orar e ter a Bíblia aberta, antes de ter a Bíblia aberta, eu queria orar a Deus. E hoje, durante a nossa transmissão, há uma mãe que escreveu no Facebook da igreja pedindo oração. E como nós vamos orar agora, pedindo a bênção pela mensagem, e como a gente vai orar agora pedindo uma bênção pelas mães, eu queria orar pela Camila Cantuário. Camila Cantuário, se você está com a gente aí agora, você sabe que você escreveu, você é mãe, você está pedindo pelos seus filhos, mas tem uma razão especial porque a Camila está pedindo oração. Ela e os 3 filhos estão com Covid-19 ou Covid-19, como vocês falam aí. Todos em casa estão assim. Portanto, a mãe fica desesperada, ela nem pensa nela mesma, ela está pensando nas crianças, nos filhos, na recuperação deles. E ao orar agora, pedindo a bênção pela mensagem, eu oro pela Camila, oro pelos filhos da Camila, e oro por todas as mães. Aí onde você estiver agora, curve a cabeça, feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, a Bíblia está aberta agora diante de nós. Através dela nós queremos ouvir a Tua voz, queremos estar concentrados na palavra, porque é muita coisa que acaba chamando a nossa atenção. Queremos ouvir a Tua voz falando não só ao nosso coração, mas também falando a esse momento especial que nós estamos vivendo. Portanto, Pai, abençoe a Tua palavra, me dê uma bênção especial ao transmiti-la e que o Teu Espírito trabalhe e abençoe o coração de todos aqueles que vão ouvir. Eu também peço uma bênção sobre as mães, a todas as mães, porque elas têm um ministério, elas têm uma missão, não importa onde estão, nem o que creem, elas sempre serão mães que receberam um desafio do Senhor. Mas as mães que nos assistem agora, que nos acompanham, essas que estão ligadas nas coisas de Deus, que não perdem a oportunidade de passar o legado espiritual para os filhos, que não perdem a oportunidade de ter o seu próprio crescimento espiritual, essas que entendem o papel e a missão que têm, eu te peço, Pai, recompensa pelo que elas já fizeram. Certeza de que todo o seu esforço também continuará tendo recompensa, mas uma bênção especial para que elas tenham forças, ânimo, coragem e fé. Sejam mães que cumprem o seu papel, mas especialmente que dedicam tudo pela salvação dos seus filhos. E eu oro também, agora de maneira especial, pela Camila Cantuário, a Camila que escreveu para a gente, a Camila que deve estar acompanhando a transmissão agora. Ela e os filhos estão com Covid-19, estão preocupados, é uma infecção, é uma contaminação, é uma doença que apavora, que amedronta, mas mostra a ela que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é pai, o Senhor cuida de cada um dos seus filhos, vai cuidar da família dela e vai recuperá-los também. Fica com a gente, dá-nos a tua bênção agora. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Bíblia aberta em Números capítulo 13. E eu queria lembrar você que esses últimos 2 meses, nós estamos completando aí 2 meses, pelo menos aqui do lado do Brasil,
onde nós estamos tendo toda essa agitação. São dias complicados por causa do Covid-19 e isso acabou puxando um conceito de dias de crise, dias de visão negativa, e o assunto do momento e o medo de todos gira ao redor da pandemia, gira ao redor do Covid-19, que se transforma, que cada dia é apresentado de uma maneira, cada dia o pessoal acha que vai resolver, depois descobre que não consegue, e as previsões são sempre muito negativas, são sempre muito preocupantes, e as previsões, elas são até reais, ninguém está falando de coisa errada, está todo mundo falando do que está vendo, do que está acontecendo, do que os profissionais de saúde estão mostrando, e esse tipo de assunto merece a nossa atenção e o nosso cuidado. A minha preocupação é que num momento como esse, o nosso olhar está muito concentrado na crise, na dificuldade, no cenário negativo, e a frase que eu mais ouço por aí, pelo menos aqui, imagino que para vocês não é diferente aí também, são pessoas da área médica ou autoridades dizendo o pior está por vir. E aí, é claro, além de a gente já estar pagando um preço altíssimo por toda essa vida que virou de cabeça para baixo, toda essa ameaça, você fica imaginando que se está ruim agora, vai ficar pior, até onde a gente vai, o que mais vai acontecer. Mas eu acho que, tomando o conceito da pandemia, a gente podia aproveitar o momento para uma reflexão mais ampla do que simplesmente Covid-19, essa pandemia toda. Uma reflexão mais ampla que pare para olhar para aquilo que move a nossa vida. Vocês já notaram como nós reclamamos muito do pouco que nos falta e agradecemos pouco pelo muito que nós temos? Independente da pandemia, parece que acontece assim. Repito, nós reclamamos muito do pouco que nos falta e agradecemos pouco pelo muito que temos. Essa é a tendência humana. É focar no negativo, é falar de problemas, é só exaltar as dificuldades. E numa situação como essa, nós aumentamos as dificuldades e, como resultado, nós acabamos diminuindo as bênçãos. Os problemas acabam sendo ou parecendo maiores do que eles realmente são. É como se você pegasse uma moeda, eu tenho aqui uma moedinha, um quarter, 25 centavos de dólar, é como se você pegasse uma moedinha dessa, ela é pequenininha, ela não é quase nada, não dá nem para comprar muita coisa, o tamanho dela não é grande demais. Se você colocar essa moeda longe, você vai ver que ela é uma moedinha, mas se ela começa a ocupar a sua atenção e virar o centro da sua vida, você for puxando a moeda para perto, você já conhece essa ilustração. Mas o que acontece? Ela vai vir para perto se eu tirar meus óculos aqui e começar a trazer essa moeda para perto, cada vez mais o centro do meu olhar está na moeda, cada vez eu enxergo menos outras coisas e só a moeda, e se eu colocá-la muito perto, chega um momento que a moeda é capaz de tapar o meu olho, a moeda é capaz de não permitir que eu veja mais nada, e essa moeda é capaz de cobrir até o sol. Porque se eu colocar a moeda perto do meu olho, bem perto do meu olho, e olhar para o sol, a moeda vai cobrir o sol, que é milhões de vezes maior do que ela. Porque quando a gente foca em alguma coisa, isso começa a virar o centro da vida da gente e tudo vai girando ao redor disso. E a minha preocupação é que no momento que a gente está vivendo e pela tendência humana, a gente vai focando no negativo, e ele vai se tornando cada vez maior, vai cobrindo as outras coisas da vida, vai tirando a beleza da vida, vai dominando a vida pelo medo e a gente chega um momento que já não enxerga mais nada. O meu desafio para você, na mensagem de hoje, é ter uma visão mais ampla, é tirar os olhos dos problemas e viver apoiado nas promessas. Tem gente demais por aí focada nos problemas, não só pela pandemia e pelo Covid-19, pelo medo da contaminação, por essa ansiedade de voltar ao normal, pelo medo de como vai ser a segunda onda, a terceira onda, como vai ser o pós-crise. Não, tem gente dominada por outros problemas também. Tem gente que neste momento dimensiona ou superdimensiona outros problemas, questões espirituais acabam juntando a essa visão negativa que a gente tem e viram gigantes. Situações de saúde, problemas no casamento, fraquezas emocionais, frustrações profissionais, e as pessoas começam a ficar focadas nisso, como se a vida fosse só isso. Elas só falam disso, elas são dominadas por isso, elas cansam as outras pessoas de tanto que falam nisso, vivem olhando para baixo, são infelizes. Meu pedido para você hoje é para você tirar os olhos do problema e focar a sua vida nas promessas. Aliás, tem tantas promessas, a Bíblia apresenta tantas, o Senhor nos dá tantas, e a gente acaba esquecendo de todas elas na hora da crise. Parece que a crise é real,
e as promessas são imaginárias. Eu separei 4 para você. E as mais conhecidas, se você for para a Bíblia, você vai encontrar várias. Isaías 40, 31. Lembra desse texto? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso é promessa. Salmo 91, verso 10. Você lembra dele? Aprendeu quando era criança, conhece de cor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é promessa. Isso pode mover sua vida. Filipenses 4,19. Essa é uma das promessas preferidas minhas. E eu lembro dela sempre, de vez em quando falo sobre ela. Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, as riquezas dele, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades. Puxa vida, como é que eu vou me mover sem pensar numa promessa como essa? O meu Deus, segundo as riquezas dele, vai suprir cada uma das nossas necessidades. E a última que eu coloco aqui, João 14, versos de 1 a 3, essa talvez seja a mais conhecida de todas, e Jesus começa, quando fala dessa promessa, dizendo: não se turbe o vosso coração. Gente, não fiquem desesperados, não fiquem angustiados, não fiquem com o coração pesado, não se turbe o vosso coração. E aí vem aquele texto que você conhece, e no coração do texto está a promessa principal: virei outra vez. É promessa para o presente, é promessa para o futuro, é promessa para a eternidade. Como é que a gente vai viver movido por problemas quando a gente pode focar a vida nas promessas? Não se enganem, quanto maior é o nosso Deus, menores são os nossos problemas. Mas o contrário também é real. Quanto maiores são os nossos problemas, menor se torna o nosso Deus. E essa é uma escolha que a gente tem que fazer. E foi isso que aconteceu com o relatório dos 12 espias, que a gente conhece tão bem, está em Números capítulo 13. Onde você tem sua Bíblia aberta agora, Números capítulo 13. A história é conhecida, eu não vou gastar tempo com ela, não vou lembrar de muitos detalhes, porque você lembra quando Moisés chamou 12 homens representando as 12 tribos para ir lá na Terra Prometida, espiá-la, trazer um relatório para preparar o povo para conquistar a terra. E ele não escolheu só 12 pessoas, ele escolheu 12 príncipes do povo. Portanto, era gente cabeça, era gente inteligente, era gente que já era reconhecida pelo povo com um talento especial e era respeitada por eles. E eles foram até a Terra Prometida. Agora, você já parou para pensar quem foram esses 12 que Moisés escolheu? Dá uma olhada aí, capítulo 13, a partir do verso 4 até o verso 15. Eu não vou ler todo o texto, mas dá para ver os nomes deles aí. Se você pegar sua Bíblia agora, verso 4 apresenta Samua, depois Safate, aí vem Caleb, que a gente conhece, depois vem Gideal, Oséias, que é Josué, depois Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi e Geuel. 12 príncipes, está aqui o nome deles, eles foram registrados na história da Bíblia. Eles viram a Terra Prometida, e você lembra, quando eles voltaram da Terra Prometida e foram dar o relatório, 10 deles colocaram os olhos nos problemas. E veja aí verso 28, o que foi que eles contaram? Cada um escolhe o que vai ver, cada um escolhe o que vai falar, cada um escolhe o que vai priorizar. Capítulo 13, verso 28, quando esses 10 foram dar o relatório, eles disseram assim: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 32, continua. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Olha só, quanto mais se olha para o negativo, pior ele vai ficando. É terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Depois o verso seguinte, verso 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, eles insistiram com isso. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Quanto mais eles falavam dos problemas, maiores os problemas acabavam ficando para eles, porque o foco deles se concentrou exclusivamente nisso. Agora, os outros 2 trouxeram um relatório positivo. Josué, Caleb, a gente conhece. Olha o verso 30 do capítulo 13. Esse Caleb era um camarada forte. Verso 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés.
A impressão que dá é que nem Moisés aqui estava conseguindo controlá-los, mas Caleb levantou, imagino que ele estava nervoso, irado, não aceitando aquele tipo de atitude. Moisés estava ali, Caleb fez calar o povo e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Vira a página da Bíblia aí, capítulo 14, versos 7 a 9, e olha o que os dois, Josué e Caleb, continuaram falando. Capítulo 14, versos 7 a 9. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo, olha o contraste, muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha só, enquanto um grupo diz assim, nós éramos como gafanhotos, era como nós nos víamos e como eles nos viam. O outro vem aqui e fala assim, eles são como pão, nós vamos devorá-los por completo. Cada um enxerga aquilo que quer. E é interessante que os olhos de Josué e Caleb não estavam nos problemas que os outros 10 viram. Os olhos de Josué e Caleb estavam na promessa. E eles falam exatamente da terra da promessa, porque quando eles falam que vão conquistar essa terra que mana leite e mel, eles estão usando exatamente a linguagem que o Senhor usou ao prometer a terra para eles. O Senhor disse que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, e agora eles olharam para a terra e disseram, é a terra da promessa. Essa foi a terra de quem ele falou. Portanto, eles não eram movidos por problemas, eles eram movidos pela promessa. Você sabe, e já imagina onde eu quero chegar, todos viram as mesmas coisas. A diferença entre eles foi a perspectiva. 10 focaram nos problemas e 2 focaram na promessa. 10 olharam para o tamanho dos problemas e 2 olharam para o tamanho de Deus. Josué e Caleb viram as coisas com outra perspectiva. E você sabe o que aconteceu? Tinha mais de 1 milhão de pessoas acampada, esperando pelo relatório deles e esperando para entrar na Terra Prometida. Eles acabaram ouvindo os 2 relatórios, seguiram os pessimistas, se desesperaram junto com eles. E você sabe qual foi o resultado? Vai aí umas páginas para frente, no capítulo 26 e o verso 65. Números 26 e o verso 65. Dá uma olhada no que foi que aconteceu, dá uma olhada no resultado final de toda essa situação. Mais de 1 milhão de pessoas esperando para entrar na terra. Eles sofreram um tempinho curto no deserto, saíram da escravidão. Era hora de acreditar, era hora de enfrentar, mas não foi assim. Preferiram colocar os olhos no problema e não na promessa. Verso 65, capítulo 26, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vejam o que aconteceu. No final da história, todos morreram no deserto e só entraram Josué e Caleb. Se você voltar lá para o capítulo 13, versos 4, 5 até o verso 15 e ler de novo a lista dos nomes, agora vale a pena dar uma lida. Olha aqui, Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Geuel. Ninguém mais lembra desses nomes, ninguém mais fala deles. Esses nomes morreram na história, porque eles se apegaram à terra do problema e foram destruídos junto com o problema da terra. Só ficaram 2, os únicos que olharam para a promessa, e eles herdaram a terra prometida. Olha o capítulo 14, o verso 24. O que é que fala de Caleb? Números 14 e o verso 24 diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Caleb teve outro espírito, por isso ele herdou a terra da promessa. Capítulo 27 e o verso 18, se você der uma olhada, veja o que aconteceu com Josué. A gente já sabe, mas a gente confirma na Bíblia. É bom passar as páginas da Bíblia, é bom ir entendendo pela Bíblia, o que às vezes as pessoas só falam aí por ilustração ou por palavras. Capítulo 27 e o verso 18.
Diz assim: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. E se você olhar o título que a Bíblia dá para essa sessão, está aqui na minha: Josué, designado sucessor de Moisés. Olha que coisa interessante. E eles decidiram acreditar, eles decidiram viver pela promessa e não pelos problemas. Resultado, o povo do problema morreu com o problema, na terra do problema, no deserto do problema, e ficaram por lá, e acabou que o problema deu certo para eles mesmos. Eles só viram problemas e os problemas os devoraram. Mas quem viu a promessa, viveu pela promessa, viu se cumprir a promessa e recebeu um legado especial do Senhor. A minha pergunta para você nessa manhã: será que a sua perspectiva, será que a maneira como você vê as coisas está levando ou está tirando você da terra prometida? Ela é terra prometida exatamente porque só vai ser dada àqueles que põem os olhos na promessa e não no problema. Por isso ela é terra prometida. Por isso meu pedido para vocês é que, se for para exagerar em alguma coisa, ficar fazendo alguma coisa grande demais, que a gente faça isso com as promessas e não com os problemas. Você gasta a mesma energia para duvidar ou para confiar. Você gasta as mesmas energias para ter medo ou para ter fé. Por isso, se for para gastar energia, se for para exagerar em alguma coisa, que seja com as promessas e não com os problemas. Eu tenho aqui um binóculo e trouxe porque vocês conhecem bem o binóculo. Se a gente usar o binóculo da maneira que todo mundo usa, a gente vai pegar coisas pequenas e vai fazer delas coisas grandes. E é isso que a vida acaba fazendo normalmente com os problemas. E eu queria pedir para você olhar para os problemas não com o olhar normal do binóculo. Eu queria convidar você a olhar para os problemas com o olhar invertido de um binóculo. Se você pegar o binóculo e tentar usá-lo da maneira invertida, assim, sabe o que vai acontecer? As coisas grandes vão parecer pequenas. E é isso que acontece quando a gente vive pela promessa e não quando a gente vive pelos problemas. E há um exemplo que eu gosto muito dentro da Igreja Adventista, de alguém que decidiu viver pelas promessas e tirar os olhos dos problemas. E esse personagem, ou essa personagem tão importante da Igreja Adventista, acaba sendo uma referência para nós, porque foi alguém chamado pelo Senhor, alguém que viveu a vida que o Senhor deu para ela viver e alguém que ajudou a moldar o movimento que nós temos. Portanto, vale a pena olhar para ela e descobrir que viver por promessa e não por problema não é só um tema da Bíblia, é um tema da história e é um tema do presente também. Eu gosto de olhar para Ellen White como sendo essa referência de alguém que teve problema, chorou pelos problemas, sofreu com os problemas, mas não viveu apoiada nos problemas, viveu focada nas promessas. Você sabe que Ellen White foi a terceira a ser chamada para ser uma profetisa ou um profeta do Senhor. Primeiro, 2 outros foram chamados, William Foy e Hazen Foss. Ellen White podia muito bem dizer assim: não, eu vou fazer o meu ministério, eu vou fazer o que der, porque eu fui a terceira. Eu não era a prioridade de Deus, ele não me chamou primeiro, ele não me queria, ele queria outros, e porque não deu com os outros, ele chegou em mim, portanto, eu vou passar minha vida inteira reclamando, dizendo: Senhor, tá aí, ó, olha o que eu estou sofrendo de oposição, olha, Senhor, olha a doença do meu esposo, Senhor, olha o problema com meu filho, por que o Senhor me colocou nessa? O Senhor tinha outras opções? Não, você não ouve Ellen White vivendo e lamentando porque ela era a terceira da lista e foi a única dos 3 que aceitou. Ellen White tomou o ministério que Deus colocou em suas mãos, deixou para a história o nome de William Foy e Hazen Foss, e ela tomou esse ministério para que fosse cumprido por ela mesma. E apesar de tudo que ela viveu, ela nunca jogou na cara de Deus, ela nunca questionou a Deus, dizendo: eu fui a terceira e estou pagando esse preço, porque ela decidiu viver pelas promessas e não pelos problemas. Ela era uma mulher numa época onde as mulheres não tinham as oportunidades que elas têm hoje. E eu imagino o desafio que era para Ellen White liderar, pregar, chamar a atenção da igreja, dos líderes da igreja, dos homens que lideravam as igrejas locais. Ela era uma mulher num contexto onde a mulher era muito mais diminuída do que ela é hoje. E Ellen White nunca ficou lamentando: por que chamou uma mulher, por que tenho tantas dificuldades, por que existe essa discriminação. Não, ela decidiu tomar o ministério e acreditar na promessa de que o Senhor iria à frente dela. O Senhor iria abrir os caminhos e quando houvesse oposição, Deus quebraria a oposição.
mas ela não viveu reclamando que era mulher. Ela não pôs os olhos no problema daquela época. Ela pôs os olhos na promessa e viveu pela promessa. Você sabe que Ellen White teve 4 filhos e ela perdeu o primeiro e o último. Não foi fácil para ela. O primeiro, Henry, morreu com 16 anos. E Henry era o chamado pequeno cantor da família. Era alguém que tocava o coração. Foi o primeiro filho, havia todo um carinho, tudo foi criado ao redor da chegada desse primeiro filho. Mas, ao mesmo tempo, a família tinha um sentimento muito complicado com ele. Porque Henry, esse primeiro filho, foi criado durante 6 anos pela família Stockbridge. Ellen White viajava muito, Tiago White também, não conseguiam cuidar do garoto e entregaram para a família Stockbridge cuidar dele e ficou 6 anos morando com eles e depois voltou para a casa da família. Portanto, já tinha aquele sentimento de que Ellen White não pôde dar tudo que gostaria para ele. E com 16 anos de idade, esse garoto, o primogênito da família, acabou falecendo. Eu imagino o baque, o choque, a pancada que foi para eles. E o último filho, John Herbert, morreu com menos de 3 meses de vida. Ele morreu 3 anos, antes de Henry. Henry morreu depois, apesar de ter nascido primeiro. Então ela teve em 3 anos a perda desses 2 filhos. Não deve ter sido fácil para uma mulher que já viajava muito, que já tinha o sentimento de que não podia fazer tudo o que gostaria por aqueles filhos, agora vê-los falecendo. E quando Henry morreu, ele ainda pediu, perto de morrer, né? Ele ainda pediu para a família para ser enterrado perto do pequeno John Herbert, para quando ele ressuscitasse, poder estar ao lado do irmãozinho para protegê-lo, para recebê-lo, até encontrar com os pais. Isso tudo machucava o coração dos pais, especialmente da mãe. Mas a gente vê Ellen White chorando, vê Ellen White sofrendo, mas a vida dela não ficou apoiada nos problemas, apesar de problemas gravíssimos como esse, com a perda de 2 filhos. Ela levantou a cabeça, tirou os olhos dos problemas e decidiu viver movida pelas promessas. Você sabe que Ellen White tinha uma saúde frágil e muitas vezes não era fácil para viajar, para pregar, o inverno árido, o trabalho extenuante de escrever madrugada dentro, a quantidade de vezes que ela tinha que pregar, e isso era desgastante. E ela muito bem poderia questionar a sua saúde. Por que Deus me chama como Paulo e não tira o espinho da carne, me deixa sofrendo desse jeito? Por quê? Apesar da saúde frágil, Ellen White tirou os olhos do problema e colocou os olhos nas promessas. E apesar da saúde frágil, cumpriu todo o seu ministério de cabeça erguida. Você sabe que Ellen White perdeu o marido, Tiago, ainda cedo. Dá para dizer que foi cedo. Ele morreu em 1881, ela morreu só em 1915. Ele morreu com 60 anos de idade, era novo ainda, podia ter vivido muito mais. E ela reclamava que ele acabou sobrecarregando, muito desgaste para organizar a igreja, para fazer a igreja crescer. Ele passou por uma doença que causou muito desconforto à família. E ela acabou perdendo o esposo com muitos anos de ministério dela ainda pela frente, ainda tendo que criar 2 filhos, que também não foi fácil para criar. E Ellen White podia ter dito: Senhor, não é possível, o Senhor já me colocou aqui, eu tenho saúde frágil, perdi 2 filhos, enfim. E ainda dizer: agora o Senhor me tira o esposo que podia me apoiar nesse ministério. Ela podia escrever livros sobre esse tema. Mas Ellen White decidiu não viver pelo problema. Ela enfrentou o problema, ela falou do problema, ela sofreu pelo problema, mas a vida dela não ficou apoiada no problema. Ela se moveu pela promessa para cumprir aquilo que Deus colocou em suas mãos. Em 1888, vocês devem lembrar, aqueles que gostam de estudar a história da igreja, não sei se o pastor Alberto Tim está por aí, outros que gostam desse tema. Em 1888, quando a igreja teve aquele debate sobre a justificação pela fé, Ellen White apoiou muito o tema da justificação pela fé, acabou apoiando os 2 jovens defensores daquela mensagem. Isso criou uma dificuldade com os líderes da igreja, que não concordaram com ela e não concordaram com a atitude, com parte da mensagem daqueles 2 pregadores. E com essa dificuldade toda, Ellen White acabou sendo enviada para a Austrália, para ajudar a expandir a obra, a iniciar a educação na Austrália. Ela não queria ir. Ela foi contra a vontade dela para a Austrália. Deus disse a ela inúmeras vezes que ela teria o que fazer, ela viu que foi útil a sua ida, mas não era o plano dela. E Ellen White foi e ficou 9 anos na Austrália.
9 anos no deserto, 9 anos no exílio, 9 anos onde foi reconstruindo uma relação com a liderança da igreja, e foi lá na Austrália, lá naqueles anos de exílio, de deserto, que ela escreveu talvez o seu livro mais doce. Não é o mais, mas um dos, porque talvez o mais doce, o mais suave seja o Caminho a Cristo, mas lá ela escreveu o Desejado de Todas as Nações, na Austrália. Ela podia ter cultivado amargura, raiva, ódio, tudo mais no coração, falar daquela liderança, falar da igreja, falar do que fizeram com ela. Não, ela não viveu pelo problema, ela viveu pela promessa, ela se moveu naqueles 9 anos pela promessa que o Senhor havia feito para ela. E ao escrever o Desejado, ele está temperado com esse espírito de fé, confiança no Senhor, essa promessa que a moveu. E em 1900, Ellen White estava de volta aos Estados Unidos, pronta para dar o seu melhor por essa causa nos últimos anos de vida. A última conferência geral que Ellen White participou foi em 1909. E vocês já devem ter ouvido dessa conferência geral. Ela foi realizada em Takoma Park, pertinho de onde vocês estão, exatamente onde hoje é o estacionamento, em frente a Sligo. Quando você vai lá na Sligo, para o carro ali na frente, ali na Washington Adventist University, naquele estacionamento foi montada uma grande tenda. Ali Ellen White participou da última conferência geral, e lá, depois de falar 50 minutos para o povo, ela estava descendo, voltou, e você conhece a história, quando ela pegou a Bíblia e levantou a Bíblia bem alta e disse: recomendo-vos este livro. E eu fico pensando, foi a última chance que ela teve de falar para a igreja, de falar para a liderança, mas ela não falou de crítica, ela não falou de reclamação, ela não falou de problema. Ela levantou a igreja, ela jogou a igreja para frente, e no final, ao invés de dar uma pancada em alguém que ela queria se cobrar na última hora, ela levantou a Bíblia e deixou clara: esse é o livro, sigam o livro, e esse livro é o livro da promessa. Ellen White não se moveu pelo problema, ela se guiou pela promessa. E nos últimos dias dela, ali em Elmshaven, em fevereiro de 1915, quando ela caiu dentro de casa e quebrou a bacia, ela começou um período de sofrimento que durou meses até que ela descansasse. Depois do acidente, em fevereiro, no dia 3 de março, ela teve a última visão dela. E o título dessa última visão é uma mensagem para nossos jovens. A última visão que Ellen White teve foi para os jovens, falando dos jovens, da importância de a igreja apoiar os jovens, os valores serem passados para eles, a importância da espiritualidade, da leitura que os jovens devem ter. A última marca foi positiva, foi empurrando para frente as novas gerações. E 2 ou 3 dias antes da sua morte, no dia 15 de julho de 1915, Ellen White falou ali entre inconsciência e consciência as suas últimas palavras: eu sei em quem eu tenho crido. Podiam ser palavras de tormento, de lamento, de reclamação, de crítica, de insatisfação, do preço alto que ela pagou, praticamente ali 6 meses numa cama, no escritório dela, sofrendo, e os últimos dias foram difíceis até que ela descansou, mas as palavras que vêm lá do fundo do coração, o último que fica, essas últimas palavras foram: eu sei em quem eu tenho crido. Em outras palavras, ele me prometeu, eu vivi pela promessa, ele cumpriu a promessa e continuará cumprindo até que ela se cumpra por completo, quando Cristo voltar e nós formos viver na nova terra. Que exemplo tremendo esse de Ellen White. Uma mulher que para nós está mais perto, está mais dentro da nossa realidade, que viveu pela promessa e não viveu pelos problemas. E sabe, o hino preferido de Ellen White, que nós vamos cantar agora para concluir o culto dessa manhã, o hino preferido dela era o hino 572, que está no 572 do nosso hinário adventista. Lar feliz, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Eu vibro porque esse hino é um hino que fala de promessa. É um hino que falava para ela durante a sua vida: Ellen, viva, Ellen, avance, porque o Senhor está preparando um lar muito melhor para você. Se você perdeu os seus filhos, nesse novo lar eles estarão com você. Se você está sem o seu esposo, nesse novo lar, ele estará com você. Se você teve que ir para a Austrália, nesse novo lar, você não vai ter que ir para lugares que não estavam nos seus planos. Se você tem uma doença, nesse novo lar, você não vai ter mais a doença. E ela era movida por essa promessa: eu avisto uma terra feliz, para onde irei para sempre morar. E eu estou procurando essa terra, como Abraão.
em busca de uma terra que não era desse mundo. Eu queria desafiar você a seguir o exemplo dos 2 e não dos 10. O exemplo de quem vive pela promessa e não pelos problemas. O exemplo que Ellen White viveu, que é um exemplo para você e para mim hoje. Nós fomos chamados para olhar para as promessas que o Senhor colocou na Bíblia. Eu pergunto para você, será que essas promessas estão lá só para enfeitar a Bíblia? Ou então as histórias que a gente lê, muita biografia bonita por aí que a gente lê e vê pessoas que se superaram, tiraram os olhos das crises, dificuldades que eram reais, estavam lá, mas não foram o centro da vida e se moveram pela promessa. Será que estão lá só para ilustrar esses livros? Será que aquilo que acontece com amigos que vivem perto da gente é só para eles, não pode acontecer com a gente? Sabe por que muitas vezes não acontece conosco? Porque a gente coloca os olhos no problema e o problema é o inimigo da fé. Quanto mais você olha para os problemas, menor é a sua fé. Quanto mais você olha para os problemas, menos você olha para Deus. E quanto mais você olha para eles, maiores eles ficam e menor o seu Deus começa a ficar. E aí, a promessa desaparece. Aí promessa é texto da Bíblia, aí promessas são palavras vazias, são versos decorados quando criança, aí as promessas não têm valor. Meu pedido a você, em época de Covid-19, em época de pandemia, de quarentena, de isolamento, de distanciamento, de tudo que você quiser falar, numa época onde o pior está diante dos olhos, onde o negativo é exaltado, eu queria convidar vocês a terem uma outra visão. Aqui na América do Sul, a gente decidiu criar um tema que a gente está usando para mover a igreja. Nós colocamos sempre, em tudo que a gente faz, de umas 3 semanas para cá, Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma voz de esperança. Até fizemos esses dias, eu tenho aqui um tamanho pequeno de uma máscara, onde você vê aqui o logo da igreja e do outro lado escrito uma voz de esperança. A boca pode estar coberta, a gente pode estar sem condições de falar muito fácil com as pessoas, mas o sentimento que a gente quer passar para a igreja é que nós precisamos ter esperança e ser uma voz de esperança. Agora, para isso, tem que viver movido pela promessa. E eu queria desafiar vocês a tirar os olhos do problema, e nós temos muitos nesses dias, e colocar na promessa, porque além de promessas de vitória para essa vida, nós temos a maior de todas as promessas, que é a volta de Jesus, e que em breve, por tudo que a gente está vendo, em breve vai ser realidade e vai pôr um ponto final nos problemas. E aí, nós vamos poder viver definitivamente pelas promessas. E é para a gente alimentar essa segurança que eu queria convidar a Patrícia, o pessoal do Louvor, para a gente cantar o hino preferido de Ellen White, 572, Lar Feliz. E ao cantar, vamos lembrar do que Ellen White sentiu, de como ela viveu, do quanto essa promessa, essa esperança moveu a sua vida. E vamos renovar o nosso sentimento, nosso compromisso de também sermos movidos pela promessa. Vamos enfrentar problemas, vamos ter dificuldades, não vai ser fácil, isso está aí, vai ser para todo mundo. Mas nós escolhemos o que é que vai ter centro, o que é que vai mover a nossa vida, que sejam as promessas para que a gente possa habitar em breve na terra prometida com aquele que nos fez cada uma dessas promessas. Portanto, pessoal do Louvor, vamos cantar agora Eu Avisto uma Terra Feliz, onde irei para sempre morar. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar neste lar perenal e feliz. Vou morar neste lar perenal e feliz. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador.
Jesus para sempre hei de estar, hei de estar, hei de estar neste lar perenal e feliz. Hei de estar neste lar perenal e feliz. Vamos orar então. Eu convido você agora a continuar confiando nessa promessa, não tirar os olhos do céu. Viver, como diz aquela música do Flávio Santos, aliás, do Jader Santos, né? Com os pés na terra e os olhos no céu. Assim a gente encara o problema, mas vive pela promessa na breve volta de Jesus. Curve a cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos as bênçãos desse momento. A gente podia falar muito aqui de todos os problemas que nós temos agora, inclusive por não estarmos juntos dentro da igreja, num culto, numa reunião presencial. Mas nós preferimos te agradecer, Pai, porque nós temos o alimento espiritual chegando de maneira virtual, porque o Senhor está nos ajudando a crescer, reorganizar muita coisa, repensar muita coisa e se apoiar, nos apoiarmos todos nas tuas promessas para podermos seguir em frente. Eu te agradeço pela oportunidade deste momento e te peço, Pai, uma bênção especial a todas as mães mais uma vez. Todas elas têm problemas demais, mas têm promessas muito fortes. Que cada mãe, hoje e amanhã, quando for a sua comemoração, aceite o desafio de tirar os olhos dos problemas, por maiores que eles sejam, e colocá-los nas promessas. Eu te peço pela Camila, que nos pediu oração, mas peço agora por todos, Pai. Todos os que nos acompanham agora, todos os que vão assistir em outro momento esta mensagem, para que eles tirem os seus olhos de toda essa problemática. Não tirem o cuidado, continuem cuidando, sendo responsáveis, seguindo as orientações, tendo prudência, mas colocando o centro da vida nas promessas do Senhor. Se alguém de nós tiver que passar pela contaminação, que a gente passe apoiado nas promessas. Se alguém aqui tiver que enfrentar o descanso, que descanse apoiado nas promessas. E aqueles que não enfrentarem nenhum dos dois, que reconheçam que pela promessa foram vencedores e que precisam continuar confiando no Senhor até que Ele venha. Fica conosco, continue cuidando desta igreja, de todos os seus membros, especialmente do pastor Davi, que lidera toda a comunidade. Desde agora eu te peço, e pela fé, já te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.